Olá, meus queridos. Espero que todos estejam bem, cheios da graça de Deus e da presença do Espírito Santo. Hoje nós vamos refletir sobre a graça de Deus revelada em Davi e Mefibosete, lá no capítulo 9 de 2 Samuel. Esse capítulo ele vem nos apresentar uma das histórias mais profundas e tocantes de misericórdia, graça e fidelidade da parte de Deus, revelada através da vida do rei Davi. A história ela vem centralizar-se na relação de Davi com Mefibosete. Quem era Mefibosete? Ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Davi, agora estabelecido como rei sobre todo Israel, ele lembrou-se da promessa que havia feito ao seu grande amigo Jonatas. Eles tinham feito uma aliança de amizade e fidelidade. Essa aliança nós encontramos lá em 1 Samuel, no capítulo 20, dos versos 15 ao 16. Lá, Davi prometeu mostrar bondade à descendência de Jonatas. Mesmo após muitos anos e após ter assumido o trono, Davi não se esqueceu da sua promessa. Davi chegou e perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Está descrito lá em 2 Samuel 9, no versículo 1. Aqui nós vemos a disposição de Davi de estender graça a alguém que, humanamente falando, não merecia. Davi não era obrigado a fazer nada pela família de Saul, o seu antigo inimigo. Na verdade, em muitos casos, os reis eliminavam os descendentes de dinastias anteriores para garantir o poder. No entanto, Davi não age por vingança, mas por amor e fidelidade à sua aliança, a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Isso vem nos lembrar da iniciativa de Deus em nossa própria salvação. Deus, sem qualquer obrigação, buscou a nós, pecadores, para nos oferecer graça e misericórdia. Assim como Mefibosete, nós estávamos em uma condição de desespero e sem merecimento, mas Deus nos chamou primeiro. Mefibosete, ele é descrito como um aleijado de ambos os pés. Ele vivia lá em Lodebar. Lodebar era um lugar obscuro, longe dos olhos da sociedade. E provavelmente vivia com medo do rei, que o rei pudesse querer a sua morte. A sua deficiência física, ela bem simbolizar a nossa própria condição de pecado, fragilidade e incapacidade de nos salvarmos. Em sua humildade, Mefibosete se prostra diante de Davi e se descreve como um cão morto. Nós vemos lá no verso 8. Essa vem dizer que é uma imagem de como muitas vezes nós nos sentimos diante de Deus. Nós nos sentimos indignos da sua atenção e graça. Mas é exatamente nessa condição de fraqueza que Deus nos alcança. Davi diz assim a Mefibosete: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. O termo bondade aqui, que nós vemos o significado original dessa palavra hebraica, ela vem implicar no sentido de lealdade, amor incondicional e graça. Davi não apenas poupa a vida de Mefibosete, mas ele restaura ele, dando-lhe todas as terras de Saul e permitindo que ele coma perpetuamente à sua mesa, como um dos seus filhos. Davi tratou ele como um dos seus filhos. Esse ato de Davi vem ilustrar perfeitamente a graça de Deus em nossas vidas. Deus não apenas nos perdoa os nossos pecados, mas Ele nos adota como filhos e filhas. Ele nos restaura, nos dando o privilégio de estar em Sua presença. Em Cristo nós fomos trazidos da terra do esquecimento para nos assentarmos à mesa do Rei. Glória a Deus! A partir daquele momento, Mefibosete deixou de ser apenas o neto do inimigo de Davi e passou a ser tratado como filho do rei. Gente, a sua deficiência física não foi removida, mas a sua posição mudou completamente. Ele agora tinha acesso ao rei e a todos os recursos que havia no reino. E isso nos faz lembrar que, mesmo quando ainda nós carregamos as marcas do nosso passado ou das nossas fraquezas humanas, Deus nos dá uma nova identidade em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos filhos de Deus, com todos os privilégios que essa filiação traz. Nós temos que ser gratos
pela graça imerecida que Deus nos dá. Assim como Mefibosete, nós devemos nos lembrar de que a graça que recebemos de Deus é completamente imerecida. Não é pelo que nós fizemos, mas por causa da aliança de Deus em Cristo que somos abençoados. Gente, nós vemos aqui também a fidelidade de Davi às promessas. Davi nos ensina o valor da fidelidade. Mesmo depois de muitos anos, ele honrou sua promessa a Jonatas. Nós devemos ser fiéis às nossas palavras e compromissos, especialmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Nós vemos também que Davi adotou Mefibosete em sua família. Deus nos adota em sua família. Isso deve nos dar uma profunda sensação de pertencimento e identidade. Sabendo que nós somos amados, nós somos aceitos pelo Rei dos Reis, o Criador de tudo e de todas as coisas. Como Davi, que procurou alguém para demonstrar bondade, nós devemos buscar oportunidades de oferecer graça, de oferecer misericórdia às outras pessoas. Nossa missão aqui é refletir o caráter de Deus, demonstrando bondade, mesmo aquelas pessoas que possam não merecer segundo os nossos padrões humanos, mas nós devemos cumprir o nosso chamado, que é sermos como Cristo foi, como Cristo é, como Deus é conosco. A história de Davi e Mefibosete, ela vem nos apontar para a extraordinária graça de Deus em nossas vidas. Assim como Mefibosete foi levado da obscuridade e do medo para a mesa do rei, nós também fomos tirados das trevas para a luz maravilhosa de Deus. Gente, que essa história nos inspire a viver com gratidão pela graça de Deus e a sermos fiéis às nossas promessas e a demonstrarmos graça às outras pessoas, refletindo o amor e a misericórdia que recebemos em Cristo.